Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Série A do Campeonato Italiano. Eu estou aqui na cabine ainda de transmissão do DAZN. Acabei de fazer com o Marcelo Gomes a transmissão de um dos grandes jogos da temporada, né? A expectativa era essa, isso acabou se confirmando, a grande partida entre Inter e Juventus. A vitória da Juventus quebra a invencibilidade da Inter, coloca a Juventus no topo, mas muito além disso, né? O jogo era muito aguardado por tudo que significava esse confronto, por tudo que significava ter o Antônio Conte como o possível personagem, ele foi o personagem, mas como um personagem para um novo adversário, que é no caso a Inter, em relação a esse domínio, essa hegemonia da Juventus que começou no próprio trabalho do Conte lá atrás. Então era um dos grandes personagens e isso se confirmou com um jogaço, um jogo muito interessante sobre vários aspectos. Foi um jogo que teve muitas alternâncias táticas de domínio, muitas questões de posicionamentos, questões de papéis sem bola e como isso é importante dentro do jogo, como uma função que às vezes é uma função mais invisível, digamos assim, ela acaba influenciando diretamente no domínio ou não, de um lado ou do outro. Então, se a gente for falar um pouco mais do ponto de vista tático, vou até deixar aqui do lado o campinho com algumas variações que foram acontecendo ao longo da partida. Mas se a gente for olhar desse ponto de vista, o jogo começa logo de cara com o gol do Dybala e a Juventus teve como novidade, né, o Dybala entrando, o Higuaín ficando no banco de reservas, o Bernardeschi que tinha jogado nessa função que até então era do Ramsey, no meio da semana contra o Bayer Leverkusen na Champions, ele já tinha atuado atrás dos dois atacantes nesse losango e o ponto crucial, fundamental ali da função do Bernardeschi, muito mais até do que a contribuição com bola, já que ele até fez um jogo bem discreto com a bola, mas o impacto dele na marcação em cima do Brozovic, que é o termômetro da saída de bola da Inter, o jogador que faz a saída de bola funcionar, progredir, e isso ficou muito nítido dentro do jogo. E aí o interessante, até como maneira de reforçar a importância desse papel, foi como as mexidas dentro da partida foram mostrando, provando que esses papéis importam, que eles são tão importantes. Por quê? Primeiro, a Inter reagiu muito bem ao gol sofrido. É verdade que Cristiano Ronaldo quase faz 2-0 logo na sequência, teve a bola no travessão. Aliás, muito boa a partida do Cristiano Ronaldo. Sem outros jogos, a gente costuma falar, questionar, é muito comum. O Cristiano Ronaldo participa pouco do jogo, mas sobra uma bola, ele faz o gol dele e decide o jogo. Não como crítica, mas como questionamento sobre o envolvimento dele com o jogo, o nível de participação dele pro jogo. Dessa vez foi o contrário. Não teve gol do Cristiano Ronaldo, mas teve tudo o que pode ser pedido de um jogador com a qualidade dele para fazer o time funcionar, para participar em vários momentos do jogo, para oferecer apoio, auxílio, criar, se movimentar, tabelar. Grande partida do Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, a Juventus teve no início do jogo a chance do 2-0. A Inter reage e estrategicamente foi até superior para mim nos 30 primeiros minutos do jogo. Chega ao gol de empate, é verdade, com o pênalti no De Ligt, aliás, uma partida bem ruim do De Ligt, superado várias vezes, não só pelo pênalti em si, o pênalti foi muito mais ao lance ali isolado, mas fora disso, perdendo muitos dos duelos, principalmente para o Lautaro, em alguns momentos para o Lukaku também, muito boa partida do Lautaro. O Lukaku já teve seus altos e baixos dentro do jogo, mas voltando à questão do cenário do jogo. A Inter reage muito bem, muito por como conseguia explorar a participação do Sensi. O Sensi é um dos melhores meio-campistas do início de temporada na Itália. E era muito a partir dele se projetando para receber num espaço que era o espaço entre Quadrado, Khedira e também o lado, se a gente pegar esse lado direito do campo, né? Então, o Pjanic, que era o volante, que é o volante central, não era necessariamente o cara arrastado para ir fazer essa marcação para aquele lado do Sensi, porque senão ele sairia muito da entrada da área. O Khedira, que é o meio-campista pela direita, joga geralmente pressionando numa faixa mais avançada do campo, alinhado com o Matuidi. Então ele não ficava tão recuado, o Sensi se posicionava atrás dele. E o Quadrado, fechando essa linha como um lateral pela direita que tem sido nas últimas semanas, estava na dele ele também. E o Sensi assim conseguia receber várias bolas nas costas dos volantes. Fora que em alguns momentos, quando o Brozovic conseguia furar essa primeira marcação do Bernardeschi, o Pjanic em alguns momentos subia a marcação para tentar pressionar, para incomodar a saída de bola do croata. E isso aumentava o buraco nas costas dos volantes, o buraco entre as linhas. Então o Sensi foi o cara mais procurado pela Inter e que mais ofereceu essa ajuda, esse suporte, para colocar a Inter no campo de ataque, para fazer com que a Inter tivesse continuidade nas suas jogadas e em muitos momentos inverter o jogo para ir do outro lado, sim, o D'Ambrosio se projetar num setor em que não existia, já que o Matuidi batia muito de frente por dentro com o Barella,
o corredor ficava mais aberto para o D'Ambrosio receber e atacar o setor do Alexandro. Então a Inter tinha um caminho, estrategicamente falando, conseguia pressionar a saída de bola e com a bola conseguia progredir um pouco mais do que a Juventus naquele momento do jogo. A questão é, a lesão do Sensi abala completamente a estrutura. Perde a referência técnica, um jogador que tem jogado muita bola e o cara que mais conseguia achar espaços que a Juventus não detectava no momento sem bola. A saída do Sensi muda radicalmente a dinâmica do jogo. Então se ali até os 30 minutos dá para dizer que a Inter não só reagiu ao gol sofrido, como era superior naquele momento, o baque foi imediato. Saiu o Sensi, entrou o Vecino, característica diferente. No primeiro momento o Barella até inverte para fazer esse lado esquerdo e tentar explorar o mesmo espaço, o que não funciona. O Matuidi cresce no meio campo, ganha por muitos duelos do Vecino no final da primeira etapa. Começa a se projetar e a explorar bem as tabelinhas e dobradinhas com Cristiano Ronaldo pela esquerda. Ali a Juventus cresce e domina o jogo. Godin fica exposto, tendo que sair como um zagueiro pela direita para fazer coberturas mais longas ou para ir para duelos com perseguições um pouco mais longas, batido pelo Cristiano Ronaldo. Às vezes, no meio do caminho entre Cristiano Ronaldo e Matuidi, aquele lado passa a oferecer para a Juventus uma saída muito boa e o Pjanic começa a se destacar como grande nome, o cara que tomou conta do centro do campo. A partir da saída do Sensi, ele já não era incomodado às suas costas, então defensivamente ele não sofria. E ofensivamente ele conseguia produzir, criava, distribuía, achava bons passes. A Juventus termina o primeiro tempo bem superior. Termina o primeiro tempo, inclusive, com belas jogadas coletivas de triangulações. Cristiano Ronaldo, Matuidi, Cristiano Ronaldo, Dybala, tem o gol anulado, bem anulado por conta do impedimento do Dybala, mas que seria um golaço. Então, a Juventus, pós-substituição, pós-saída do Sensi, toma conta. Volta para o segundo tempo, também melhor. Volta para o segundo tempo da mesma forma, encaixando a marcação adiantada, impedindo que a Inter tivesse saída. O Brozovic não era acionado por conta do bom trabalho sem bola do Bernardeschi e a Inter não tinha mais o Sensi como desafogo. Então o jogo simplesmente não fluía. No segundo tempo, Barella e Vecino até voltam invertidos. O Barella volta a fazer o lado direito com o Vecino à esquerda. Mas a Inter não achava a saída. A Inter passa a encontrar a saída da defesa para o ataque a partir do momento, curiosamente, da saída do Bernardeschi, que era um jogador que não estava criando muita coisa, ofensivamente não estava produzindo para a Juventus, mas ele era o carrapato do Brozovic. Saiu o Bernardeschi para a entrada do Higuaín, a ideia era ótima, ter Higuaín, Dybala e Cristiano Ronaldo, aumentaria o poder de fogo, já que Dybala e Cristiano Ronaldo estavam funcionando bem, o Higuaín acrescentaria esse poder de definição, mas o impacto foi o contrário. O Dybala passava a ser esse meia atrás dos dois atacantes, agora o Dybala era o 10. Só que o Dybala já não tinha o mesmo fôlego, a intensidade para chegar e reduzir espaços para o Brozovic. Ou seja, o impacto foi o oposto. Quem cresce no jogo é a Inter. E a Inter passa a ter resposta, o jogo volta a ficar aberto, como foi em boa parte do primeiro tempo. O Brozovic já passa a influenciar mais a saída de bola, a distribuir jogo, e a Inter passa a jogar de igual para igual nos minutos seguintes. Então, teve a outra substituição, que foi a saída do Khedira, que foi quem destoou do meio para frente, fez um jogo abaixo, até do ponto de vista sem a bola, se Matuidi e Bernardeschi cumpriam as suas funções, o Matuidi com a bola, inclusive, mas o Khedira pouco produziu e pouco infiltrou, pouco acertou no campo de ataque. Então a saída dele para a entrada do Bentancur era natural. Só que o Sarri percebeu, com o passar de alguns minutos, que ele precisaria reajustar o impacto negativo da primeira mexida pela saída do Bernardeschi. Aí ele abre mão do Dybala. Aí ele coloca o Bentancur para fazer essa função, colocando o Henry Can. O Henry Can passa a ser esse meio-campista pela direita. Agora o Bentancur é a ponta do losango, é o 10. Um 10 muito mais da preocupação sem bola, com comportamento defensivo, como marcar e pressionar o Brozovic. E aí a Juventus recupera um pouco desse controle, recupera um pouco da forma de incomodar, ou da forma como mais incomodou a saída de bola da Inter de Milão, e a Juventus se acerta para a reta final. O gol é outra bela jogada de triangulação, como as do primeiro tempo, como as boas tabelas entre Cristiano Ronaldo e Matuidi, Cristiano Ronaldo e Dybala, a tabela que sai, a triangulação que sai, Pjanic armando, o Higuaín, o Bentancur se projetando, mas Cristiano Ronaldo fazendo muito bem o papel de organizador, para o Bentancur tocar para o Higuaín finalizar. Coletivamente, outro gol muito bem trabalhado a partir dessas aproximações. Então, foi um jogo que, no final, a Inter de fato vai para o ataque, o gol acaba saindo logo quando o Conte tinha colocado o Politano, que seria alguém para tentar voltar a dar para a Inter a capacidade de carregar a bola e mudar de direção, conduzir essa bola ao ataque, buscar um drible. Só que não deu nem muito tempo, porque o Politano entrou,
a Inter tomou o gol na sequência. Aliás, acho que a decisão aí da saída do Lautaro é bem discutível, porque o Lautaro estava melhor do que o Lukaku no jogo. Eu teria sacado o Lukaku. De qualquer forma, o gol sofrido veio na sequência e a Inter, em desvantagem no placar, aí tenta se lançar ao ataque, tenta ainda ter algumas chances na reta final do jogo, não chega a criar grandes situações. O Szczęsny até fez algumas boas intervenções, fez um bom jogo, o goleiro da Juventus, mas no todo, acho que foi um excelente jogo do ponto de vista tático, por todas essas variações, momentos de superioridade dos dois lados, impacto imediato de substituições que valorizam a importância do papel sem bola. Às vezes é um jogador até ofensivo que está fazendo um jogo mais discreto, mas no momento sem a bola ele está sendo fundamental para o funcionamento do time. Era o caso do Bernardeschi, por exemplo. Uma função, entre aspas, invisível, mas que era a fundamental para fazer com que a Juventus fosse tão superior no período em que dominou a Inter. 15 minutos finais do primeiro tempo, 15 minutos iniciais do segundo. Agora, fora isso, um jogo que reforça como essa Inter do Conte também já é capaz de bater de frente. É verdade, o Sarri está começando um trabalho na Juventus, então não é a Juventus dominante, hegemônica com Allegri, já de um trabalho estabelecido e pronto, mas é uma Juventus que é o time a ser batido. E a Inter, apesar de ter saído derrotada em casa pela Juventus, perde o 100%, perde a invencibilidade, mas a Inter mostrou que sim, é capaz de estrategicamente bater de frente. E com o Antônio Conte no banco, é evidente que o time vai ter a capacidade de competir com os melhores times, porque é a característica do Antônio Conte. Então, da mesma forma que a derrota para o Barcelona já tinha reforçado vários tópicos positivos sobre esse time, a derrota para a Juventus teve momentos de altíssimo nível. É claro que ficar perdendo também não adianta muita coisa, mas do ponto de vista de trabalho, claramente existe ali um adversário. E a Inter pode sim ser adversária da Juventus ao longo do campeonato. A questão é regularidade. E outro ponto que nesse jogo foi fundamental, a perda do Sensi. Ao perder a referência técnica, o jogador que mais gerava desafogo, a Inter não achou outra solução e aí não se encontrou a partir disso no momento de tentar criar, de tentar incomodar ofensivamente. Mas um ótimo jogo, foi um jogo muito bom de se assistir do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, o ritmo do primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo teve momentos mais abertos também. Para mim, Pjanic, grande nome do jogo, Cristiano Ronaldo excelente na partida, Matuidi muito importante também, para citar alguns dos destaques dessa partida. Deixa aí os seus comentários, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho aí da notificação também, curta, enfim, participe aqui no canal. Um abraço a todos e até a próxima.